Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 28 de abril. A palavra está no Evangelho de São João, no capítulo 6, do 52 até o 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, a catequese que eu quero trazer hoje é de uma declaração de um bispo na 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB, sobre o diálogo interreligioso. E olha o que Jesus vai dizer aqui. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que não comunga o corpo e o sangue de Cristo não terá vida. É isto que a palavra de Deus vai dizer. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas por que eu enfatizei isto? Eu vou trazer então aqui a publicação que está sendo muito comentada nas redes sociais aí, dessa celebração ecumênica que aconteceu lá na Assembleia da CNBB, mas o pior não é a celebração ecumênica, que já é lastimável, mas sim a declaração do bispo. Olha o que o bispo disse. Aqui a matéria do Vatican News vai falar muitas coisas, né? Vai falar dos bispos que foram elevados aos cargos ali. Aí, ó, no final da 60ª sessão da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, nesta quarta-feira, dia 26 de abril, o episcopado brasileiro recebeu representantes de diferentes igrejas para uma celebração interreligiosa. A celebração interreligiosa, que é uma da tradição realizada durante as assembleias, foi presidida pelo bispo emérito de Cornélio Procópio, Dom Manuel João Francisco, presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Olha aqui
olha o absurdo para Dom Manuel. Esses movimentos são muito importantes e significativos, pois criam a afeição e proporcionam conhecimento, refletem a comunhão entre as várias religiões e de toda a humanidade. Olha o que ele fala: todas as religiões são expressão de Deus e todas buscam fazer o bem e espalhar o bem. Podemos e devemos nos reunir e trabalhar pela paz, humanização, para criar um mundo em que se possa viver em plenitude. Eu vou colocar também aqui do lado, né? Isto é totalmente contrário ao que a Igreja sempre ensinou. Partir do princípio de que, primeiro princípio, todas as religiões que existem no mundo são cristãs? Não. Ponto. Já eliminamos essa grande questão, né? Se as religiões não adoram e não nos levam a Cristo, que é Deus, então já, segundo o pressuposto católico e cristão, já são falsas. Não são motivos de crenças. Agora vamos supor, se todas as religiões são boas, então o satanismo também se tornou uma religião. Agora você vai falar que a religião, que é o oposto da cristã, é bom? Pensemos. Então, os documentos da igreja são muito claros a respeito. Nós precisamos, e além do cristianismo, nós precisamos dos sacramentos, que são ferramentas para a nossa salvação. Isso nós temos somente na Santa Igreja. Fora dela, não temos. Então, é um absurdo falar totalmente contrário à doutrina. Eu até peguei um artigo aqui também para explicitar do Padre Paulo Ricardo, do site dele, para dar mais solidez ainda no argumento. Bom, primeiro, quem que pode defender a gente a respeito de um mundo contemporâneo sobre todas as religiões são boas? Cardeal Ratzinger. No livro O Sal da Terra, o então cardeal Joseph Ratzinger falou sobre o posicionamento atual de se considerar todas as religiões como iguais. Ele foi categórico ao dizer que, com certeza, nem todas as religiões são iguais ou mesmo boas. Segundo eles, existem formas de religião de tal maneira corrompidas e insalubres que não são capazes de levar o homem a Deus, mas, pelo contrário, servem tão somente para aliená-lo. Essas más religiões, ao longo de sua existência, pregaram valores totalmente contrários e até sacrifício humano. É evidente que essas modalidades religiosas, mesmo em uma sociedade como a atual, em que a liberdade é cláusula pétrea, elas não têm o direito de existir pelo simples fato de que atentam contra a humanidade, causando um maléfico à sociedade. Então, o primeiro ponto é aquele que eu disse, Jesus Cristo. Jesus no Evangelho diz que quem não come a minha carne e quem não bebe o meu sangue não permanece em mim e eu nele. Tá? Pensem. Agora, a pregação católica consiste
em dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Verbo de Deus encarnado, que continua vivo na história, num corpo concreto chamado Igreja Católica. Jesus Cristo continua vivo e presente através da Igreja em seu magistério e em seus sacramentos. Afirmar a fé católica não é pregar ódio ou intolerância contra outras religiões. Pelo contrário, o católico sabe desde a época dos mártires, das primeiras perseguições, que a fé católica não é algo pelo que se mata, mas sim pelo qual se morre. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar que o mundo adentre. Nós temos que pregar ao mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é, vamos dizer assim, abrindo mão do que eu creio, da minha fé, que eu vou fazer um mundo melhor, mas é ensinando a minha fé que o mundo será melhor, é vivendo os valores de Cristo que o mundo será melhor. Encerro, essa lastimável declaração desse bispo aí do ecumenismo com Dom Henrique Soares da Costa. Olha o que Dom Henrique falava, se o diálogo interreligioso for para negar a minha fé, que vá para o inferno com o diálogo interreligioso. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.